Este programa tem o apoio de Planicare. Vá pelo seguro. Quando o assunto é saúde, a prevenção e a confiança fazem toda a diferença. Na Planicare, a adesão é simples, rápida e pronta a usar. Planicare. Vá pelo seguro. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quem tem medo da transparência? Não, é absolutamente tóxico para a democracia. Nós não sabemos quem é que financia os partidos. Então nós não sabemos se é o António, ou Francisco, ou José. Estão a ouvir a reportagem da TVI que deu a notícia de que, a partir de agora, os nomes dos financiadores dos partidos e das campanhas eleitorais passa a ser secreto. Durante 20 anos o problema não existiu. Os partidos entregavam as listas de doadores e qualquer pessoa podia pedir para as consultar. Até agora foi essa possibilidade que permitiu aos jornalistas, por exemplo, identificar pessoas ligadas a determinadas empresas ou grupos económicos que tinham negócios com o Estado e que eram financiadores dos partidos do governo. Retirarmos esta informação é retirar qualquer capacidade de escrutínio efetivo sobre os riscos de captura dos partidos políticos pelos seus financiadores. Quais são, de facto, as consequências desta mudança? Quem é que esteve na origem deste processo e, já agora, como é que isto coloca Portugal ao nível da transparência relativamente aos parceiros da União Europeia? Eu vou falar hoje sobre tudo isto com o editor adjunto de Política do Observador, o Miguel Santos Carrapatoso. Eu sou o Pedro Benevides e esta é a história do dia de segunda-feira, 20 de abril. Miguel Santos Carrapatoso, bem-vindo. Olá, Pedro. Vamos começar aqui pelo princípio. Eu gosto sempre de começar estas histórias pelo princípio, para quem não está em cima do acontecimento. Nós tivemos 3 partidos, isto começa com 3 partidos políticos que fazem um pedido de esclarecimento. Estamos a falar do Chega, Bloco de Esquerda e PCP. Ou seja, uma mistura já de si pouco habitual. E eles querem perceber se a questão da divulgação dos financiadores dos partidos entra ou não entra em conflito com outra legislação que nós temos, que é a da proteção dos dados. Nome pomposo, Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, RGPD. Muito bem. E depois, a partir daqui, o que é que acontece? Portanto, estes 3 partidos levantaram esta questão junto da entidade, das contas e financiamentos políticos, daqui em diante, a entidade das contas, Muito bem. que pediu um parecer à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, daqui em diante, CADA. Muito bem. E a CADA, 8 dos 11 elementos que compõem esta comissão, entendeu que a divulgação dos nomes dos financiadores, portanto, o acesso, a consulta pública, melhor dizendo, dos nomes dos financiadores, portanto, nós termos acesso à identidade destas pessoas, violava a privacidade destas pessoas. Ou seja, nós estamos a falar de jornalistas, estamos a falar de investigadores, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. O argumento é essencialmente é que estar lá a identidade de uma pessoa que faz um donativo ao Chega, ao PSD, ao Partido Socialista, ao Bloco de Esquerda, enfim, qualquer partido ou a qualquer campanha, revela ou pode revelar, direta ou indiretamente, e aqui já estou a citar, as opiniões ou convicções políticas do doador. Esta foi a interpretação da CADA. Certo. Que vai, ou que contraria toda a prática seguida até aqui. O que é que acontecia antes? Os partidos entregam as contas à entidade das contas, que anos mais tarde, porque geralmente existe um enorme atraso neste tipo de divulgação de documentos, mas a partir do momento em que divulga estes documentos, qualquer pessoa, sobretudo nós jornalistas temos um interesse particular e acompanhamos mais atentamente estas questões, vamos consultar os documentos e percebemos que pessoa A entregou um donativo ao partido B, pessoa X entregou um donativo à campanha Y. A
partir de agora, não. Ninguém vai saber que pessoa é que financiou partido ou campanha eleitoral. Uma nota muito importante, para que não haja confusões, em Portugal é proibido que empresas financiem partidos ou campanhas, só pessoas a título individual podem fazê-lo e até um limite de 13 mil euros. Sendo que também é importante aqui destacar outra coisa, é que este acesso à identidade dos doadores dos partidos políticos não era feito com o objetivo de escovilhar a vida de quem são os doadores e porque é que eles lá estão, ou porque quem é que doou X, ou quem é que tendencialmente vota aqui ou vota ali. A prática de se publicitar o nome dos doadores tinha um propósito muito claro. Tinha a ver com a transparência. Com o escrutínio. Com o escrutínio que se exige e que deve existir em qualquer democracia madura. E, portanto, e já houve várias figuras a pronunciarem sobre esta decisão, nomeadamente Margarida Salema, que é a antiga presidente da entidade das contas. Pôr o nome da pessoa como doador significa revelar as convicções políticas da pessoa, não tem pés nem cabeça, por uma razão simples. Desde logo, porque uma pessoa, o Sr. António, o Sr. Francisco, o Sr. José, podem dar donativos a vários partidos. E vou parafrasear, isto é um profundo disparate, porque o espírito da lei foi sempre, o objetivo do legislador foi sempre que houvesse a maior transparência possível, porque é isto que nos permite estabelecer algumas ligações que, em alguns casos, são problemáticas. Foi assim, por exemplo, que descobrimos, e aqui sem qualquer juízo de valor, mas foi assim que descobrimos que o dono da tal gasolineira de Braga, um dos clientes da empresa, da Spinum Viva, a empresa que pertenceu a Luís Montenegro, era financiador do PSD. Portanto, isto tem um valor que deve ser publicitado, que deve ser discutido, e depois as pessoas, os eleitores, as pessoas comuns, tomam decisões com base em informações que devem ser públicas. É assim que foi sempre assim que o legislador português entendeu que as coisas se deveriam processar. E é importante até para o eleitor saber exatamente quem é que financia o seu candidato ou o seu partido, não é? Porque deste o exemplo aí agora do PSD, num caso mais recente, mas historicamente também tivemos, por causa dessa divulgação dos doadores, pessoas que estavam ligadas a determinados grupos económicos que tinham contratos com o Estado, seja em governos do PS, seja em governos do PSD, e é importante que isso saiba do ponto de vista até do escrutínio e da transparência, e era por isso que essa regra existia. Miguel, eu daqui a pouco já regresso à conversa, até porque eu quero saber como é que olhamos para isto até no quadro dos nossos parceiros europeus. Temos aqui um retrocesso, estamos iguais, estamos à frente, já falamos. As testemunhas, as mensagens e os vídeos que ajudaram a polícia a desvendar a forma como Renato Seabra assassinou Carlos Castro em Nova Iorque. Havia quem viesse à praça pública dizer que o Carlos Castro é uma víbora e foi ele que provocou tudo isto. Estes são os bastidores nunca revelados da investigação a um crime brutal. Havia quem viesse dizer o contrário, o Renato quis aproveitar-se ao máximo e quando percebeu que não dava, perdeu a cabeça. Episódio 2. O meu nome é Jesus Cristo. Os ficheiros do caso Carlos Castro é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Rezende. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Voltamos à conversa com o Miguel Santos Carrapatoso. Miguel, já agora, estes 3 partidos, PCP, Bloco de Esquerda e Chega, imagino que nenhum deles tenha dito que só pediu aquele esclarecimento por outras razões, não seria seguramente para acabar com a transparência e na divulgação dos dadores. Mais ou menos. O Chega até agora não se pronunciou sobre esta questão. O Bloco de Esquerda e o PCP emitiram comunicados a demarcarem-se do Chega. Isto porquê? Porque é importante nesta nossa conversa irmos aos pormenores.
os financiadores, quer de partidos, quer de campanhas eleitorais, continuarão a ser conhecidos pela entidade das contas. Ou seja, a lista vai para a entidade das contas. O que não vai ser possível, se esta decisão se mantiver, é que o acesso a esses nomes seja público. Portanto, a entidade das contas sabe a identidade dos financiadores, nós, público comum, geral, não vai ter possibilidade de aceder a estes dados. Porque podemos saber a intenção ou a simpatia política de quem deu dinheiro, assumindo que quem deu dinheiro é porque tem simpatia política. Às vezes há outros interesses, esse é que é o problema. E, portanto, o que é que o Bloco de Esquerda e o PCP disseram depois da investigação da TV e da CNN ter sido publicada? Que nunca se opuseram à revelação da identidade dos financiadores, só queriam era um esclarecimento e, portanto, demarcaram-se do Chega, que sim, tem tido, historicamente, problemas junto da entidade das contas, porque não entrega todos os elementos que estão previstos na lei. O Bloco de Esquerda e o PCP, que se saiba, têm cumprido todas as regras. Agora, o resultado prático é o mesmo, ou seja, PCP, Bloco e Chega, depois de terem tomado esta iniciativa, contribuíram para que a decisão final da entidade das contas fosse dizer que o acesso público a estes elementos passa a estar vedado. Portanto, admitindo que o Bloco de Esquerda e o PCP tivessem as melhores intenções, que era só esclarecer em que medida é que estas regras colidem ou não com o RGPD, admitindo que tinham as melhores intenções, o resultado prático foi o mesmo. A partir de agora, é muito mais difícil escrutinar o financiamento dos partidos e das campanhas políticas. Miguel, tu escreveste sobre isto também no Observador, fizeste, digamos, um exercício comparativo entre aquilo que está a acontecer agora em Portugal e aquilo que acontece noutros países europeus. O que é que tu destacas dos dados que reuniste? Vamos começar pelo Parlamento Europeu, que tem regras muito claras para os partidos europeus. Falo do PPE, falo da família socialista, enfim, estamos todos a par. E o que é que diz o Parlamento Europeu? Diz que obedece a um princípio de proporcionalidade. Até 3.000 euros... até 3.000 euros a divulgação da identidade dos financiadores desses partidos não é obrigatória. Não se coloca a questão. E a partir dos 3.000 euros, diz o Parlamento Europeu que esta divulgação deverá permitir um escrutínio público e um controle eficazes das relações existentes entre os doadores e os partidos políticos europeus. Depois, se os donativos excederem os 12.000 euros, a publicação deve ser feita rapidamente. Na Europa há diferentes exemplos. E eu selecionamos alguns aqui no Observador. Por exemplo, países como França, Espanha, Alemanha, ou não divulgam de todo a identidade dos doadores, ou então estabelecem limites. Por exemplo, no caso alemão, a partir dos 10.000 euros o financiador tem de ser conhecido. No caso espanhol, a partir dos 25.000 euros tem de revelar... Só a partir dos 25.000 euros? Exatamente. Um partido, por exemplo, o PSOE, é obrigado a revelar a identidade de alguém que faça um donativo superior a 25.000 euros. E tem havido muitos já agora, tendo em conta... Não, acontece que, pelo que eu percebi... Deixa-me adivinhar, 24.990. Exatamente. É por aí. Os alçapões existem, são muitos, e os partidos em Espanha têm aproveitado esses mesmos vazios legais. E depois, ao mesmo tempo, há países, sobretudo no centro da Europa, o que é curioso, e alguns estudos que tivemos a oportunidade de ler apontam uma explicação, como eram países que se estavam a candidatar à União Europeia, democracias mais jovens, tinham de ter mecanismos, tinham de ter sinais de transparência um bocadinho mais exigentes para consolidarem os respectivos processos de adesão à União Europeia.
países como a Letónia ou a Estónia, por exemplo, a identidade dos doadores é pública, independentemente do valor que entreguem aos partidos ou às campanhas. Portanto, é um mundo muito diferente do espanhol, alemão e francês, o que até pode ser algo contraintuitivo, mas é assim mesmo. Depois tem regras diferentes das nossas. Por exemplo, há países em que a identidade dos doadores é pública, mas permite que empresas entreguem dinheiro a partidos. Ou então que pessoas usem testas de ferro para financiar determinados partidos, e depois isso é descoberto mais tarde através de investigações jornalísticas. Portanto, não há soluções perfeitas. Há uma regra comum. Não há uma regra comum. Nós estaremos ali a meio caminho entre as várias realidades que existem na Europa, mas esta decisão da entidade das contas vem terraplanar tudo o que era feito até aqui pelos partidos em Portugal e vem terraplanar sobretudo a intenção do legislador português, que é haver o máximo de transparência possível. Obrigado, Miguel. Obrigado, Pedro. O Miguel Santos Carrapatoso é o editor adjunto de política do Observador e escreveu sobre este tema no jornal. PCP e Bloco juram que não tiveram qualquer intenção de impedir acesso para que jornalistas, por exemplo, não possam seguir o rastro do dinheiro. Mas esta história tem ainda um desenvolvimento interessante. Face ao parecer que impede o acesso ao nome dos financiadores, o Partido Socialista quer que não fiquem dúvidas e avança com um projeto de lei para garantir que as doações recebidas pelos partidos sejam públicas. Aí, vamos ver como cada partido vota este projeto, de que lado do muro decide ficar. Esta foi a história do dia, a sonoplastia do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Pedro Benevides. Até amanhã.